Acabamos de assistir Atividade Paranormal Next of Kin e a gente tá aqui pra comentar o que a gente achou desse filme. E se vocês tiverem alguma recomendação de um filme pra gente trazer aqui pro canal, deixa nas nossas redes sociais ou aqui nos comentários. E lembrando que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, com spoiler e sem spoilers. Lembrando que o filme foi lançado diretamente pra streaming, ele tá lá disponível no Paramount Plus, então se você tiver lá no seu Prime Video, vai lá e assiste. Como a gente percebeu no nosso react, esse filme aqui se trata de um reboot da franquia Atividade Paranormal. E isso finalmente é uma coisa boa, porque eles realmente aqui nesse filme eles não ligam com nenhuma outra da franquia. Então finalmente eles perceberam que aquela história não é mais pra frente e largaram de vez. Depois de 6 filmes enchendo linguiça e fazendo conexões sem sentido algum, a gente já tava cansado de ver essa história, e eles tiveram a ideia que nem aconteceu com Pânico na Floresta 7, de fazer um reboot total e fazer um novo tipo de filme pra franquia, porque tava muito cansativo ver uma câmera de segurança gravando a noite das pessoas e às vezes não acontecendo nada, e isso que deixava mais nervoso pro pessoal que tava assistindo o filme. O fato de cada vez mais eles derem desculpas esfarrapadas para gravar o que tá acontecendo e fazendo umas conexões sem sentido nenhum, como o Léo falou, fez a franquia ficar cada vez mais cansativa e bem chata e caindo no esquecimento até eles lançarem a bomba que foi a Dimensão Fantasma, que praticamente sacramentou a morte da Atividade Paranormal. Mas aí nesse ano eles resolveram lançar esse filme e eles entenderam que não tinha mais realmente pra onde ir. Esse reboot aqui, incrivelmente, não é tão péssimo quanto os outros filmes. Eu pessoalmente não achei a melhor coisa do mundo, mas eu achei bem interessante a ideia. Ele obviamente não é meu favorito, porque eu já deixo isso bem claro que sempre foi o 3, mas ele também não é o pior, e ele tá bem longe de ser as bombas que os últimos foram. Eu acho muito boa a existência desse filme porque ele abre próximas possíveis continuações de filmes found footage que não tem conexão alguma, mas eles vêm com o nome Atividade Paranormal como se fosse uma franquia antológica, e assim dando um pouco mais de dinheiro, visibilidade, né, para os outros filmes found footage com outras ideias diferentes, que nem aconteceu com esse aqui. Se eles realmente transformarem a Atividade Paranormal numa série tipo VHS, seria muito bacana, principalmente se eles derem liberdade para os diretores fazerem o que eles querem, né? Eu achei bem legal e bem interessante eles terem série direto para streaming. Os caras obviamente perceberam que não tinha muito mais esperança lançar uma Atividade Paranormal no cinema, e realmente quando o filme é bom, as pessoas vão recomendar, diferentemente de alguém ter que ir no cinema, provavelmente muitas poucas pessoas iriam, e eles tendo streaming ainda no Prime Video, no Paramount, provavelmente muito mais gente vai assistir. E o filme sendo melhor do que os outros, ele acaba tendo mais recomendações e assim vai seguindo. Com certeza o filme não teria uma bilheteria tão grande, porque o hype da toda a franquia de Atividade Paranormal já passou. A gente não espera que, tipo, eles vão anunciar o filme, todo mundo vai, vamos assistir Atividade Paranormal, tá voltando, porque esse público já se perdeu. E agora só os outros fãs de terror, ou que estão curiosos para saber o que a franquia iria virar, iriam pro cinema. Que seria o meu caso se saísse no cinema, mas como não saiu e saiu diretamente pro On Demand, a gente vai assistir assim. Essa onda do reboot que está acontecendo recentemente, ela provavelmente vai gerar ainda muitos outros filmes. Então a gente pode ficar esperto de algumas franquias que morrerem serem ressuscitadas. Inclusive, Olhos Famintos já tá, parece que com um reboot aí pronto para lançar, né? Então, assim, já é mais uma franquia, Atividade Paranormal, o Pânico na Floresta que o Léo comentou. Provavelmente a gente vai ter muitos reboots. E agora, talvez, será que a gente está entrando na era dos reboots? Eu acho que o Atividade Paranormal Next of Kin, ele traz o que a gente já viu em várias vezes, mas eu acho que ele joga muito seguro para conseguir abranger o máximo de público possível para mostrar que eles ainda conseguem fazer um filme legal. Eles ainda conseguem misturar vários tipos de filme, a gente faz várias comparações com a Vila, com o próprio Pânico na Floresta 7, e também, obviamente, a gente tem que comparar com Midsommar, porque é praticamente a mesma coisa, que é um grupo de jovens que vão andar no meio de uma comunidade que eles vivem os costumes antigos, então a gente vai vendo toda essa cultura, todas essas coisas deles, e que eu acho que nesse filme aqui representa a mesma coisa, só que no found footage. E aliás é um found footage bem estranho, porque eles estão fazendo um documentário, só que é o found footage mais fake que existe, porque várias vezes a gente vê que eles não estão realmente gravando lá a câmera deles, mas aí também em muitos momentos tá. Então é uma coisa meio confusa. A gente meio que diz que é found footage, mas pode dizer que é um documentário mesmo. O filme é found footage, só que tem algumas cenas que a gente vai olhando, que nem tem uma mesa do jantar lá que aparece até no trailer, que o pessoal tá batendo as coisas e tem muitos takes de câmera, e a gente não consegue entender como é que uma pessoa somente que tá com a câmera consegue filmar tudo aquilo em alguns milésimos de segundo. Então isso deixa um pouco menos crível na situação. E também eu acho muito estranho nessa parte de ser found footage, é que tem trilha sonora e também tem muito som de jumpscare falsa. Isso me incomoda bastante, porque filme found footage não costuma ter trilha sonora, porque senão seria alguém que tá editando aquilo para deixar mais assustador ainda, e também os fake jumpscare não faz o menor sentido fazer um som alto pra caramba, porque não tá saindo na situação que o cara tá. O filme aposta muito no diferencial, que a gente vai vendo aquela história que a menina tá procurando a mãe dela, que tinha nascido naquele local, e ela volta às suas origens, e tem toda aquela tensão que é o pessoal que não tem nada de contato com a tecnologia do mundo afora, eles vão lá e começam a meio que estranhar, começar a omitir coisa da nossa protagonista, e a gente já fica tenso por causa disso. Acontece algumas coisas sobrenaturais, mas eu acho que o ponto que mais pega é esse suspense.
Toda essa ideia de suspense, principalmente de culto, ela já estava presente na franquia desde o Atividade Paranormal 1, né? Que a gente vai descobrindo que tem umas coisas estranhas lá da mãe, da Kate e tal. Só que nesse filme aqui eles realmente apostaram muito nessa brisa de A Vila e Midsommar, que é realmente os caras dizerem que é praticamente um culto. Eles, né, são da religião lá, mas eles são um culto, querendo ou não. E isso foi uma coisa bem legal também, porque é um filme que ele consegue ser ele mesmo. Ele não precisa, né, de uma explicação de outros filmes. Obviamente, as Atividades Paranormais anteriores também não precisavam disso, mas eles vão fazendo mais sentido quando a história vai continuando, né? Principalmente quando a gente chega no 3, que volta muito no tempo. Esse filme aqui consegue ficar de pé sozinho, e esse respiro novo realmente da franquia me deixou bem animado para coisas que podem vir. Nesse filme aqui tem muitos jumpscare, às vezes até um pouco excessivo, mas algumas vezes até funciona. Em outros casos também, outras cenas que não tem nada a ver com terror, consegue dar susto em você mesmo. E eu acho essa parte de ter uma câmera com visão noturna, que lembra bastante e traz toda essa origem da Atividade Paranormal, é uma referência legal e que até consegue lembrar REC, dependendo da situação do filme. E como sempre a gente vai usar o nosso índice aprovado pelo Inmetro IQJM. E pra mim esse filme aqui fica bem no meio ali mesmo, porque eu comentei já, eu gostei dele mais por ele ser uma atividade paranormal, então isso até sobe um pouco a nota dele. Talvez se fosse um filme meio aleatório não teria gostado tanto, mas como ele é uma atividade paranormal com uma ideia nova, e né, tem o nome da franquia, tem a esperança de que os caras realmente vão fazer uma coisa legal, tendo dinheiro, né? Porque a atividade paranormal rendeu muito dinheiro pros caras. Então por isso que ele fica bem no meio. Assistindo esse filme aqui, eu tive a mesma sensação que eu tive quando assisti Pânico na Floresta 7. Se vocês quiserem saber qual é essa sensação, só clicar aqui em cima que eu vou estar falando no vídeo, que é aquela sensação de você ver a franquia que você às vezes não gostava, às vezes gostava, voltar com outro tema totalmente diferente, e querendo ou não, é um tema legal, e o filme em si é muito bem produzido, porque as cenas gore que acontecem são muito bem feitas, as maquiagens, todas essas coisas, é muito legal. E a história, mesmo sendo muito básica, a gente não tem nada de surpreendente, a gente não tem nada de plot twist bizarro, mas eu acho que eles entregam o simples, eu acho que isso é o que mais me deixa contente. Tem até algumas cenas que chega a beirar a comédia, tem até o alívio cômico, que eu acho que funciona, mas algumas vezes também não. E pra mim esse filme é que ele fica na beira ali do 7. Eu gostei muito, principalmente das cenas finais ali, que tem bastante tensão envolvendo os personagens. É uma nota um pouco alta? Talvez, mas eu tô nesse hype. Então agora, se você ainda não assistiu o filme, para o vídeo aqui, corre lá na Prime Video, no Paramount ou nas interwebs aí da vida que o filme já está disponível, assiste e volta aqui para ver a nossa análise com spoilers. Caso você já tenha assistido Midsommar, você vai ver que tem praticamente tudo o que acontece aqui no Atividade Paranormal Next of Kin, porque tem toda essa parte da revelação do culto que existe naquela região e que eles vão vendo por pequenos detalhes e depois vão ficando cada vez mais claros e que, cara, ainda funciona, mas eu acho que não tem tanto choque que acontece que nem acontece em Midsommar. As referências aos filmes que a gente comentou são muito, muito claras, e inclusive o final que mostra lá a criatura do abismo do medo, que é o demônio, eu fiquei até... Eu não sabia se eu ficava puto ou se eu ficava feliz que eles realmente deram uma forma grotesca mesmo pro demônio, diferentemente do Toby, que era só uma gosma preta que passava lá no mundo. Eles deram uma forma que é igualzinha a uma criatura do abismo do medo, só que um pouco mais humana ainda, e isso inclusive gera um momento do Halloween 5, nesse filme aqui. Se você ouviu o nosso podcast, você percebeu que a gente ficou bem irritado com uma certa parte que aconteceu naquele filme, que é quando o Michael Myers chora. E nesse aqui acontece uma coisa bem parecida, que é quando a nossa protagonista chama o demônio de Sarah, que é o nome do demônio, e o demônio meio que para, e isso meio que causa o demônio morrer, entre aspas. Então, foi meio foda isso de tancar, mas ao mesmo tempo não é tão péssimo assim. Ele ainda consegue lembrar bastante o Wendigo de Until Dawn, que, mano, é idêntico à movimentação, todas essas paradas, e ainda tem aquela parte humana. Eu acho que o monstro em si, ele dá um pouco de medo da perseguição, ele dá alguns jumpscare, que eu acho que é legal, mas eu acho que, tipo, um filme de atividade paranormal é totalmente diferente. Então, por ser uma coisa que não tá comum na franquia, a gente começa a comparar com outras coisas. O plot twist, que não é um plot twist porque a gente era meio óbvio que ia acontecer alguma coisa referente à comunidade, me incomodou um pouco, mas eu achei que eles conseguiram entregar o que eles precisavam, né? O filme começa quando a nossa protagonista ela vai encontrar um cara que fugiu da comunidade 7 meses atrás, só que o cara simplesmente, depois de fugir, ele aceita voltar pra lá, pra levar ela lá. Então isso já começa a ser meio bizarro. E é óbvio que depois, lá pra frente no filme, os nossos protagonistas descobrem que, na verdade, a comunidade estava tentando trazê-la de volta. Eles tinham
sim tecnologia, diferentemente do que eles diziam, e esse Sam foi enviado à civilização normal para realmente trazer a Margot de volta, porque ela seria a filha da Sarah, do demônio, né, ou do corpo que está sendo habitado pelo demônio, e do mesmo jeito que nos Atividades Paranormais anteriores, meio que tem essa conexão de que teria que ser a família de alguém que fez o pacto, porque a Sarah ela é filha do velho supremo lá, e ele é meio que o comandante da vila e da comunidade, então meio que deixa isso claro de que ele fez o pacto e está enxergando as gerações de família dele. O filme ainda parece bastante a visita, porque o pessoal que eles estão lá gravando, todas essas coisas, eles estão meio desesperados e quer descobrir o que está acontecendo. Então eles saem com a câmera, eles encontram até uma igreja que acontece lá, só que eles insistem, vão lá e fazem uma expedição dentro do buraco da caverna, dentro da igreja, e que, cara, não sei, eles são muito enxeridos, vamos dizer assim, porque eles vão andando por tudo que é canto, entrando em cômodos escondidos, se escondendo, fazendo todas essas coisas, para depois jogar na cara das pessoas que eles estavam se escondendo, mostrar para eles que eles viram tudo o que aconteceu. Eu acho que até serve para encher um pouco a linguiça dentro do filme ali, e que no final das contas não faz diferença nenhuma. E isso são aquelas famosas atitudes idiotas dos nossos protagonistas, né? Porque desde o momento que eles chegam, primeiro que essa ideia é muito estranha, como eu comentei, do cara ter fugido da comunidade e ele aceitar voltar lá para levar eles lá, né? E ainda tem o fato de que toda vez que a menina pergunta para alguém sobre a mãe dela, ninguém responde. E aí no momento que respondem é uma história bizarra, tipo que ela teve um caso com um forasteiro e ela teve que entregar a bebê como punição. Então assim, se eu escutasse isso, eu não ia passar mais nenhum segundo naquela vila, eu simplesmente ia levantar e ia sair fora. O filme que eu tinha falado, ele parece até demais Midsommar, porque eles vão tentar fugir depois deles descobrirem que a igreja, na verdade, não é católica, é satanista. Eles vão tentar pegar o carro, só que eles falam, não, vamos amanhã, porque a gente vai pegar a bateria, vai fazer todas essas coisas, amanhã a gente vaza. Aí deixa pro dia seguinte, só que no dia seguinte começa a dar mais merda ainda. Então eu acho que tem a parte sobrenatural que a gente vê, e também tem a parte da criatura. Mistura bem esses dois. O alívio cômico que o filme tenta colocar em formato do Dale, que é basicamente o assistente do Chris, o cameraman, me pegou bastante porque eu praticamente não dei risada com nada que ele falou, era muito forçado e era claro que era assim, era meio que depois de uma cena de tensão ou algum suspense ele fazia uma piadinha e parecia que o tempo inteiro ele estava falando alguma merda, inclusive coisas desrespeitosas à comunidade, né? Então, o alívio cômico não bateu nem um pouco legal para mim no filme. No final do filme a gente até acompanha a criatura, que a gente vê que ele consegue passar de corpo para corpo, ele começa a matar todo mundo, começa a induzir policiais a tirarem a própria vida, e ele vai andando lá com o carro e colocando uma música de fundo. É meio engraçado? É, e é meio cômico, é meio sem noção alguma. Mas eu acho que é até um bom final, porque ele mostra que não teria uma continuação que seria legal pra isso. Seria tipo, ah não, o demônio saiu, matou todo mundo e fim de filme. Eu acho que isso é muito positivo. Essa quebra de expectativa que o filme traz pra você, principalmente nesse final, é um pouco legal, chega até a ser engraçado. É mais engraçado que o alívio cômico que eles tentam colocar durante o filme inteiro. Inclusive isso aconteceu no começo, só que faz mais sentido, porque quando eles estão indo em direção à comunidade, o filme ele literalmente vira um vídeo de viagem do YouTube, com trilha sonora em tudo. É muito engraçado, mano. É bizarro quando isso acontece. Aí o Léo, a gente ficou dando risada disso. É o que o Léo falou, enche um pouco linguiça, mas chega até a ser engraçado e não incomoda tanto. Chega a lembrar bastante até Trollhunter, que é os jovens que vão fazer um documentário lá pra faculdade, e eles vão filmando a viagem como se fosse algo lindo, essas coisas, e depois começa a dar ruim, e eles vão focando nisso, que vai dar ruim, que vai dar ruim, e dá um resultado legal. E no final das contas é até meio estranho a gente estar assistindo a esse filme, porque os nossos protagonistas eles sobrevivem sim, só que nem chega no final e aparece a câmera do carro da polícia. Então como que eles conseguiram essas imagens? Fica meio bizarro lá pro final, mas acaba dando certo. Mas então é isso, terminamos mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou e assistiu o filme, manda aqui nos comentários a sua opinião. E não esquece também de ativar o sininho, que é muito importante, que a gente está lançando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda ou na sexta. Lembrando também de seguir a gente no nosso Instagram, que é o @semmemoriapodcast. Lá a gente está atualizando sobre o nosso podcast, que está saindo toda segunda-feira. E também algumas notas, filmes de terror, que a gente já recomenda para vocês assistirem. E também, não menos importante, a gente tem nossas redes sociais que está passando aqui embaixo da nossa cabeça, que é o Instagram e o Twitter, que a gente está postando um monte de coisa aleatória que vem na telha pra gente falar. E se vocês gostam das nossas aleatoriedades, sigam a gente no Letterboxd, onde a nota do Atividade Paranormal Next of Kin já tá lá, a nossa reação bem de estômago ali quando a gente acabou de ver o filme e todos os outros que a gente pode trazer aqui pro canal. E lembrando, se vocês tiverem alguma recomendação, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Um beijo.